Bem-vindo! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe sua vida. Eu quero agradecer a todos os inscritos deste canal. Eu quero agradecer e pedir que você compartilhe este conteúdo. E a você que por acaso é a primeira vez por aqui, que ainda não me conhece, sou Reginaldo Pessoa. E eu quero desde já pedir que inscreva-se no botãozinho aí de inscrever-se logo abaixo e ative o sininho das notificações. E também não esqueça de no final deixar o seu gostei. E fica conosco até o final deste vídeo. Não pule este vídeo, porque o tema de hoje é de suma importância. O tema é a jornada dos dízimos, o caminho do seu dinheiro, o caminho que o seu dinheiro deve fazer para a glória de Deus, o caminho que os dízimos e as ofertas voluntárias devem fazer para realmente glorificar o nome do Senhor. Quero dizer que, atendendo a muitos irmãos, muitas pessoas que entraram em contato pedindo para que fosse feito um vídeo sobre dízimo. Esse assunto tão polêmico, eu sei que vai dar polêmica, porque é muito polêmico. Mas eu vou, no decorrer deste conteúdo, traçar um caminho cronológico, desde a primeira vez que o dízimo é mencionado nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, até a sua finalidade, a sua aplicação, os seus objetivos, para que ele foi instituído, e também na nova aliança, desde a antiga aliança e também na nova aliança, quando ele ressurgiu gradativamente. Vamos ver tudo isso no conteúdo de hoje. Não sei se vai dar apenas no conteúdo, apenas neste vídeo, mas se não der, nós vamos fazer em 2 ou 3, se assim necessário. Mas o mais importante é que iremos fazer pormenorizado, de um jeito fácil, mais simples. Eu vou relatar alguns textos aqui, e para que o vídeo não fique muito longo, eu vou apenas citar os textos. Aí você anota e confere na sua Bíblia Sagrada o que realmente vai ser informado aqui referente aos textos. Eu vou fazer a leitura dos primeiros versículos, que desde já te convido a compartilhar conosco, a compartilhar comigo alguns versos da Escritura Sagrada. É o livro do profeta Malaquias, é o texto áureo que é usado hoje em todas as denominações para se referir acerca de dízimo. Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 8 até o verso de número 10, que a palavra de Deus vai nos expressar as seguintes palavras: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Este foi o texto contido no livro do profeta Malaquias. A jornada dos dízimos. Primeiramente, nós devemos entender que os dízimos é um preceito, são preceitos bíblicos, tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Realmente o dízimo é um preceito bíblico, faz parte de costumes da antiga aliança e também de lei da antiga aliança. E na nova aliança, no decorrer, nós vamos ver também algumas peculiaridades a respeito do dízimo. Primeiramente, quero citar o dízimo como costume. A primeira vez que a palavra dízimo vai aparecer na Bíblia Sagrada é no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, o princípio,
capítulo 14, o verso 18, 19, mas ele vai aparecer especificadamente no verso de número 20. Quando temos ali acerca daquela perseguição que Abraão fez aos reis de Sodoma e Gomorra, porque eles haviam levado o sobrinho de Abraão, o sobrinho Ló. Então Abraão saiu em busca do resgate do seu sobrinho. E nós encontramos ali, nesse texto citado, que Abraão, ele estava naquele lugar quando Melquisedeque, segundo a Bíblia, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, veio até onde Abraão estava. E Abraão, naquele momento, lhe entregou os dízimos. Em Gênesis nós vamos encontrar a seguinte expressão: Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, ele já vai nos informar que o patriarca Abraão, ele, no versículo 4, ele escolheu dos despojos da guerra, que ele havia participado, daqueles despojos que ele havia trazido, ele escolheu os dízimos dos despojos. Ele entregou para Melquisedeque o dízimo dos despojos. Abraão não tinha ninguém para lhe obrigar a lhe entregar o dízimo. Abraão não tinha nenhuma lei que fizesse Abraão entregar os dízimos a Melquisedeque. Porém, Abraão, conhecedor do costume dos dízimos, das religiões da região da Mesopotâmia, ele praticou este costume ao entregar o dízimo a Melquisedeque. Encontramos nesta passagem o patriarca exercendo esse nobre e maravilhoso costume de dizimar. O segundo texto que nós vamos encontrar é no primeiro livro também, livro de Gênesis capítulo 28, onde nós vamos encontrar já Jacó, quando ele faz aquele pacto, quando ele tem aquele sonho, quando ele vai ali na sua fuga até a casa de Labão, que ele vai chegar mais na frente, mas ele chega ali em Betel e ele dorme naquele lugar e ele pega uma pedra como travesseiro e ele tem um sonho, ele tem aquela visão que ele vê os anjos descendo e subindo. Então, quando ele desperta, ele faz aquele pacto com o Senhor ali, que tudo que o Senhor lhe der, certamente ele daria o dízimo. Aqui nós encontramos o segundo texto, figurando os dízimos como costume. Para quem Jacó iria entregar os dízimos? Para quem? Para que sacerdote? Para que levita? Não existia ainda na época, pois Levi seria futuramente um dos filhos de Jacó. E o sacerdócio levítico ali de Arão seria muito posterior, quando o sacerdócio provisório levítico iria ser instituído. Mas Jacó fez o voto. Ele, conhecedor também deste costume, ele fez o voto. É o que eu quero ressaltar aqui. Um costume nobre, um costume sublime, mas quando Jacó o transformou também em voto, a Bíblia vai nos relatar que quando nós fazemos um voto com o Senhor, nós temos que cumprir. Nós não somos obrigados a fazer voto. Nós não somos obrigados, a Escritura não nos obriga em lugar algum, em nenhum texto sagrado, para nós fazermos voto com o Senhor. Nós fazemos voto quando queremos entrar numa dimensão de adoração um pouco superior. Mas se nós fizermos um voto, temos que cumprir este voto. E Jacó sabia dessa incumbência. Ele resolveu ajudar outras pessoas. Ele resolveu abençoar
as vidas de outras pessoas. Porque quando Jacó estava prometendo isso ao Senhor, ele estava expressando que através da ajuda que ele iria fornecer para outras pessoas, ele iria glorificar o nome do Senhor, o nome do Deus, a qual ele cria, ao Deus todo Criador. Encontramos aqui o segundo dízimo como costume e também como voto ali na questão de Jacó. O segundo quesito é os dízimos como lei. Quando os dízimos iriam aparecer como lei? A lei ela foi promulgada no Sinai. Deus entregou a lei para Moisés. E entre os artigos desta lei, conhecida a lei que foi entregue ali, Deus estava instituindo o ato de dizimar, o ato de contribuir, o ato de levar algo para a casa de Deus. E essa primeira contribuição instituída por lei, o dízimo como lei sagrada de Deus, ela é instituída com base em alimentos, com base em produtos agrícolas, com base em produção de campo, em produção do campo, em produção da agropecuária, em produção, ou seja, em cima de alimentos. A base do dízimo na lei, no Antigo Testamento, é alimentos. Nós encontramos no primeiro texto, no livro de Levítico, capítulo 27, e o versículo de número 30 a 33, nós vamos encontrar uma contribuição para o sacerdote. No original, nós encontramos uma palavra hebraica terumá. A palavra hebraica terumá significa doação. Doação, e quando a Bíblia está relatando sobre doação, está relatando de algo voluntário. Está relatando de algo que surge de livre e espontânea vontade. Uma doação de 2% para o sacerdote. O israelita, ele pegava toda a sua produção e ele retirava 2% de toda a sua produção e entregava ao sacerdote, aquele que estava gerindo a administração do tabernáculo, a administração do templo. Esta lei era da doação de 2%. Ele ficava com 98% da sua toda a produção agrícola. Desses 98% da sua produção, ele iria tirar agora, o israelita, 10%. 10% de toda a produção que agora ficou, foi 98%, ele vai deduzir também 10%. E esses 10% é o primeiro dízimo que ele vai entregar aos levitas. E neste primeiro dízimo, nesta primeira modalidade de dízimo, a Bíblia especifica o seguinte, no livro de Números, capítulo 18, verso 21 a 32, que ele vai pegar esse primeiro dízimo, entregar para o sacerdote, para os levitas, aliás, e os levitas vão tirar os dízimos dos dízimos. Desses 10% que os levitas recebem deste israelita, eles vão deduzir 10% e vão também entregar para o sacerdote. Ou seja, o melhor dos melhores. Nessa conta, nessa equação da matemática, dessa lei instituída por Deus, o sacerdote termina ficando com quase 3%, mais 3%, porque os levitas também entregam 10%, que vai se tornar 1%, e com os 2% que ele recebeu do levita, 3%, e os levitas ficam com 9% da produção desse israelita. Nós encontramos nessas contribuições da terumá e do primeiro dízimo 12%,
que é levado aos levitas e aos sacerdotes. Mas encontramos também no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do verso 22 a 27, nós vamos encontrar o dízimo anual. Esse dízimo que era entregue pelos israelitas no primeiro ano da sua produção, no segundo ano da sua produção, no quarto ano da sua produção e no quinto ano da sua produção. Primeiro, segundo, quarto e quinto. Primeiro, segundo, quarto e quinto. Pulava o terceiro ano e também o sexto ano. Eram pulados. Nesse dízimo anual, o israelita, ele deduzia 10% de toda a sua produção que ele fez durante o ano. Durante todo o ano, durante toda a sua produção naquele ano, ele tirava 10%. E esse dízimo ele levava para ser consumido, para ser alimentado. Ele participava desse dízimo. Ele se alimentava desse dízimo também, porém, ele teria que ir até junto ao templo para ali se alimentar. Ele, a sua família e outras pessoas que ali estavam, outros necessitados que ali estavam. Era a repartição, era o repartir. Esse dízimo anual serviria para isso. E a Bíblia até orienta ao levita que, se fosse muito longe, ele pegasse a sua produção, o dízimo da sua produção anual, e agora ele vendesse. E ele, de posse do dinheiro, ele iria até Jerusalém ou até o tabernáculo ali, e ali, junto com a sua família, com a pessoa que ele escolhesse e com outras pessoas ali, ele iria se alimentar, ele iria consumir, ele participava desse dízimo também, porém junto ao templo. Junto ao templo. E no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e versículo 29, nós vamos encontrar o dízimo trienal. O dízimo trienal, o levita, toda a sua produção daquele ano, que era no terceiro ano, foi o ano que foi pulado no dízimo anual. Então no primeiro e no segundo ele levava até Jerusalém. Agora no terceiro e no sexto, ele escolheria um necessitado ou vários necessitados, várias pessoas que estavam ali precisando, e ele distribuía para essas pessoas. Dependendo da sua posse e da quantidade do seu dízimo, ele distribuía para que as pessoas pudessem participar, se alimentar. E não era obrigado ir consumir até ao templo ali, consumir perto em Jerusalém, não. A pessoa que recebia esse dízimo trienal, ele podia consumir na sua casa, na sua região onde ele estava ali. Ficava ao prazer, a escolha daquele que recebesse e a escolha daquele que iria dizimar. Era o repartir. A base do dízimo é repartir. Repartir. Essa palavra repartir também é a base da ceia, daquela ceia que Jesus ministrou. A base da ceia não é comer, a base da ceia é repartir. Por isso que Jesus disse, olha, por isso que a Bíblia diz, e tomou o pão e tendo-o partido, disse, tomai. Ele repartiu. Repartiu. É a base da ceia e a mesma base do dízimo. É repartir. Atender a necessidade do pobre. Atender a necessidade do necessitado. Tanto é que esse dízimo trienal, ele era conhecido, ele era chamado de dízimo dos pobres. Dízimo dos pobres. No terceiro e no sexto ano. Ele era exercido. Diante disso, chegamos ao sétimo ano. No sétimo ano, era o ano sabático. No ano sabático, a terra era aberta, a terra do israelita era aberta para que todos pudessem colher.
No 7º ano, a terra virava de todo mundo. Esse era o conceito bíblico para o dízimo, na lei da antiga aliança. Essa lei que durou até quando Jesus veio para cumprir e nos isentar da maldição da lei. Esta é o processo, a primeira jornada dos dízimos na antiga aliança. Eu convido você a comentar, deixar o seu comentário, se você conhecia essas modalidades de dízimo, se você conhecia o primeiro, o segundo, o terceiro, o dízimo dos pobres, se você conhecia essas modalidades de dízimo, a oferta voluntária para o sacerdote, então eu convido que você deixe aí o seu comentário. Se você conhecia, deixa aí também a sua opinião a respeito desta lei que os levitas, essa lei, ela foi para os levitas e para os israelitas, foi para os judeus da antiga aliança. Deixando bem claro aqui, os dízimos na antiga aliança eram um sistema. Na nova aliança é o que nós vamos ver a seguir. Dízimos na nova aliança. No Novo Testamento, na igreja primitiva, nós vamos encontrar o conceito de ofertas voluntárias. Nós não vamos encontrar o dízimo como conceito no sentido de lei. Na igreja primitiva, nós vamos encontrar o conceito de ofertas voluntárias. O texto mais antigo que nós vamos encontrar é a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que foi escrita por volta dos anos 50 do primeiro século, logo há uns 20 anos mais ou menos após a morte de Cristo. E no capítulo 2, o verso 9 e o 10, o apóstolo Paulo ele vai informar que ele se autossustentava, ele trabalhava com as suas próprias mãos, ele sobrevivia do seu próprio suor, e ele vai expressar nessa carta que ele deve ser este exemplo a ser seguido. É a mesma coisa que vamos encontrar na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, e o verso de número 7 até o verso de número 9. O apóstolo vai repetir que ele está dando esse exemplo, apesar de ter direito de se alimentar dos irmãos, mas que ele não desejaria ser uma carga, que ele não desejaria ser um fardo, ele não desejaria pesar para os irmãos. Então, neste sentido, ele dá este exemplo e ele diz que deve ser seguido neste exemplo. E ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos ter sempre em mente esta reflexão. É a mesma coisa que foi ali em Atos capítulo 15, não foi imposto o pagamento de dízimo. Em Atos capítulo 20 também nós não encontramos essa imposição de dízimo. Aliás, não encontramos em nenhuma parte do Novo Testamento. Algumas pessoas dizem que Jesus, no capítulo 22 de Mateus, quando ele se refere ali à moeda do tributo, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está se referindo ao tributo, ele está se referindo a um imposto. Então, a igreja ela é totalmente diferente do Estado. Neste sentido, eu não posso pegar um imposto e considerar o dízimo como imposto. Era perder toda a espiritualidade desta maneira de ofertar. No capítulo 23, Jesus também não está mandando ninguém dizimar.
O texto ali é bem claro. Jesus está expondo a hipocrisia dos fariseus no sentido de impor uma carga que eles mesmos não cumpriam. Vocês dizimam o endro, o cominho, as coisas mais simples, as pequenas, vocês são nos mínimos detalhes, vocês são rígidos, mas vocês esquecem que o principal é a justiça, a misericórdia e a fé. E esse trio de atributos era o que era mais importante. Jesus disse: isso é que eu quero, a misericórdia e não sacrifício. Neste sentido, nós encontramos que Jesus vai continuar dizendo: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então, o sentido do dízimo ali não entrou no texto, mas assim, a hipocrisia dos fariseus. Jesus ali não está obrigando ninguém a dizimar e nem a ofertar também. Ele está dizendo para ter o amor e para ter a misericórdia e agir com justiça. E a justiça de Deus nós já aprendemos qual que é. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai deixar bem claro que Jesus Cristo veio e que Jesus Cristo nos isentou na maldição da lei. Toda maldição da lei, ela foi isenta através do sacrifício de Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E o apóstolo também na sua carta ali, ele vai deixar bem claro que não há mais maldição, porque estamos em outros tempos. Estamos em outra história, estamos em outra dimensão. A lei, ela não serviria para a salvação. A lei, ela não serve para a salvação, porque nesse quesito ela é incapaz de salvar, devido às suas imposições. E o apóstolo vai dizer: se você quer cumprir a lei, você tem que cumprir toda a lei. Toda a lei. Não é cumprir apenas um artigo, apenas um parágrafo. Não, tem que ser cumprida toda a lei, o que é impossível. Por isso que Cristo veio, porque ele diz: pela graça sois salvos. E isto não é de vós, é dom de Deus. Então por isso que o Novo Testamento ele não impôs o dízimo como regra e como lei, mas as ofertas voluntárias. O apóstolo Paulo, ele recebeu oferta, sim. Ele, lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, ele vai ali pedir para que no primeiro dia da semana sejam arrecadadas ofertas e colocado à parte, para que quando ele vir, ele possa pegar aquelas ofertas e levar para os crentes ali de Jerusalém. Este é o sentido das ofertas voluntárias, da nova aliança. Agora, como ressurgiu os dízimos na nova aliança? Os apóstolos, eles recebiam ofertas voluntárias. E aqueles votos que eram feitos. Foi o caso de um casal que fez um voto e por não cumprir o voto, Ananias e Safira, eles mentiram a Deus, eles mentiram ao Espírito Santo, porque eles não precisavam fazer aquele voto. É o que várias pessoas estão sendo levadas hoje a fazer. Alguns líderes religiosos obrigam as pessoas a fazerem voto. Isto é antibíblico. Porque o voto só é válido quando ele surge da consciência pessoal. O voto ele só é válido para Deus no mundo espiritual quando ele surge da consciência pessoal. Mas aquele casal resolveu fazer o voto e aí pagou um grande preço que nós já sabemos. Então, se você fizer um voto com Deus, pague. Porque a Bíblia nos orienta a isso. Se você fizer um voto com Deus, pague. Porque senão você vai ter muitos problemas. O primeiro documento que nós podemos encontrar é o Didaque, ou Didaquê, como dizem outros, que é a doutrina dos
apóstolos, a doutrina que os apóstolos seguiram e que era normativa para eles. Nós encontramos no capítulo 6, aliás, no capítulo 11, no parágrafo 6, 7 e também o parágrafo 12, no Didaque, dizendo assim: olha, o apóstolo, ele deve levar apenas o pão necessário para que ele possa chegar até tal lugar onde ele vai chegar. Ele leva apenas o pão necessário para que ele vá chegar em tal lugar. E se ele pedir dinheiro para alguém, não dê, porque é falso profeta. Isso está no Didaque, neste texto, nessa parte que eu citei, no capítulo 11 desta normativa dos apóstolos da igreja primitiva. Não dê dinheiro, porque se alguém disser para vocês: olha, dê-me dinheiro, não dê. Mas se ele pedir para dar para outros necessitados, então ninguém o julgue. Então temos aí a primeira normativa sobre os dízimos na nova aliança. Mais posteriormente, nós vamos encontrar, por volta do início do terceiro século, entre 200, 210 até 258, Cipriano, ou São Cipriano, como chamam outros. Cipriano, ele vai relatar agora em uma de suas cartas, no parágrafo 65, artigo 1º, ele vai dizer que os dízimos são voluntários. Vai aparecer a primeira normativa sobre dízimo ali, na era contemporânea, no terceiro século, início do terceiro século. Cipriano é o primeiro, é o pioneiro a falar sobre dízimo, porém ele fala de forma voluntária. Segundo, que nós vamos encontrar, é uma obrigação de consciência. Essa obrigação de consciência surgiu no documento entre o terceiro e quarto século, pela Constituição dos Santos Apóstolos. Pela Constituição dos Santos Apóstolos. É a primeira vez que o dízimo vai aparecer como obrigação de consciência. A contribuição dos dízimos. Mais na frente nós vamos encontrar um sinal de dízimo como lei, quando os bispos se reuniram e eles fizeram uma carta, a Carta dos Bispos Reunidos, em torno de 567. Eles ali estipularam que os dízimos seriam uma contribuição já obrigatória de 10%. De 10%. Porém, foi mesmo em 585, no Sínodo de Macon, ou Mancon, como diz outros, ou Macon também, em 585, no Concílio de Macon, naquela cidade, que foi estabelecido neste concílio a obrigatoriedade dos dízimos de 10%. Precisamos conhecer a história para saber a verdadeira jornada dos dízimos. Se você está gostando deste conteúdo, dê o seu like. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever neste canal. É de graça e não paga nada. E um estudo como este merece o seu like. Merece o seu like. Então foi estabelecido em 585 a contribuição de 10%, uma contribuição obrigatória. Porém, foi no século IX, por Carlos Magno, rei dos francos, que, conquistando ali na expansão do seu império, ele impôs
aquelas terras conquistadas ao pagamento de 10% de sua renda. E neste tempo a igreja era estatal. Então o dízimo passou a ser uma contribuição obrigatória estatal, porque a igreja era estatal. No caminho dessa história, do século IX até o século XVIII, mais ou menos, foi isso que aconteceu. Porém, no século XVIII, com a separação entre igreja e Estado, os dízimos passaram a ser uma contribuição estritamente religiosa. Porém, continuou na sua obrigatoriedade. Então nós estamos aqui a história da jornada dos dízimos e o seu ressurgimento gradativo na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento. Temos estudado no módulo 1 sobre os dízimos na antiga aliança e no módulo 2 o ressurgimento gradativo dos dízimos na nova aliança. E agora vamos entrar neste terceiro assunto que é tão importante. Eu considero aqui de suma importância também. Então, por isto, preste atenção, continue aqui atento. É sobre o texto que foi lido. Os dízimos no tempo do profeta Malaquias. No tempo do profeta Malaquias, os levitas estavam sendo abandonados. Os israelitas abandonaram o templo. No templo estava faltando alimentos para os levitas, estava faltando alimento para os necessitados, estava faltando alimento para os órfãos, estava faltando alimento para as viúvas, estava faltando alimento para toda a nação. Por quê? Porque todos estavam correndo atrás do que era seu, todos estavam correndo atrás do seu império. O profeta Ageu se refere a isso. Cada um estava correndo atrás da sua casa. E abandonaram o templo. O templo estava totalmente abandonado. A justiça de Deus, através das contribuições dos dízimos, tinham sido abandonadas. As misericórdias de Deus, através da contribuição dos dízimos, tinham sido abandonadas. E a fé em Deus, através da contribuição dos dízimos, havia também sido abandonada. E os levitas estavam tendo que fazer jornadas longas para chegar até os israelitas e resgatar os dízimos que lhe eram devidos na lei mosaica. E isto era grave aos olhos de Deus. E Deus agora intervém, inspirando o profeta. Deus intervém primeiro com maldição. Porque Deus diz: estáis me roubando. E vocês estão dizendo: em que estão me roubando? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque o povo está abandonado, o pobre está abandonado, o necessitado está abandonado. A misericórdia, a justiça de Deus não estava sendo exercida. E quando uma nação, ou um povo, ou uma comunidade age desta maneira, ele está abandonando a Deus. Veja bem aqui que o profeta ali diz que os dízimos eram agrícolas, os dízimos eram de frutos, de produtos do campo para alimento da nação e alimento da casa de Deus. O pobre estava abandonado, o povo estava morrendo, o povo estava sofrendo, porque estavam roubando a Deus. Não exercer a justiça divina é roubar a Deus. Não exercer a misericórdia divina é roubar a Deus. Não exercer a fé em Deus é roubar a Deus. Mas vamos ver o conceito dos dízimos aqui no tempo de Malaquias. Precisamos ser coerentes e saber interpretar realmente o texto. O Senhor, logo após a maldição,
Ele intervém com uma promessa. E as promessas de Deus são eternas. As promessas de Deus são eternas. Ele diz: trazei. Primeiro ele faz: trazei todos os dízimos. Ele está falando da contribuição ao sacerdote, ele está falando do dízimo aos levitas, ele está falando dos dízimos que era para ser consumido junto ao templo, que era o armazém, a casa do tesouro era o armazém ao lado do templo, não é a tesouraria de igreja. Ele está falando do dízimo trienal, ele está falando do ano sabático. É essa a palavra de Deus. Eu não posso aqui fazer um casamento da contribuição dos dízimos com a salvação hoje. Eu não posso trazer uma maldição e dizer que o irmão que não está dizimando hoje, a pessoa que não está dizimando é ladrão e não vai para o céu porque está roubando a Deus. Eu não posso fazer isso porque é heresia. A expiação, Cristo trouxe ela ali no Calvário. Ele fez o sacrifício completo, ele fez o sacrifício perfeito, ele fez o sacrifício único que pôde nos redimir, nos justificar, porque foi um sacrifício perfeito, capaz de nos perdoar de todos os nossos pecados. Eu não posso casar contribuição diminuindo o sacrifício de Cristo. Eu não posso criar uma lei em cima dos dízimos para colocar medo, para dizer que a pessoa que não está contribuindo, ele vai para o inferno porque está roubando a Deus. É heresia. Isto é uma grande mentira que tem sido espalhado e que não está sendo ensinado a verdadeira palavra de Deus. Porque os dízimos, como vemos agora, foi na história que ele foi ressurgindo pelos pais da igreja e alguns concílios que impuseram essa contribuição. Sim, é um costume. Os dízimos é um costume, o dízimo monetário é um costume. E se você crê na promessa de Deus, ela vai valer. Mas o que é para que o dízimo foi instituído? Mesmo o dízimo como costume é para atender o necessitado. Os dízimos eles foram instituídos por Deus para erradicar a pobreza no meio do seu povo, para cumprir com a justiça social. Quando se atende o necessitado, é o maior expressar do amor de Deus através do seu povo, exercendo o amor cristão. Atender o necessitado é a maior expressão do amor cristão, segundo a vontade e preceitos de Deus. Tem muita gente hoje construindo um império, dizendo que está construindo um império de Deus, está fazendo a obra de Deus. Não, fazendo o seu próprio império, como naquele tempo. Por isso que o templo foi abandonado. Então você que conhece agora a jornada dos dízimos, exerça esse costume. Exerça, veja os seus olhos, para que agora onde está realmente, não abandone o levita, entre aspas, né? O levita que está aí na sua cidade, o levita que está fazendo a verdadeira obra de Deus, não o abandone. Mas a instituição dos dízimos é para repartir com o necessitado. Eu quero convidar você a comentar, deixar o seu comentário. E peço já mais uma vez o seu like. E se você não se inscreveu neste canal, se inscreva. Nos abençoe, abençoe este canal. Esse canal é o nosso canal. Eu peço que você se inscreva se você não se inscreveu. E no próximo vídeo eu te aguardo, se o Senhor assim permitir. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a sua vida.